15 para as 9 da manhã, a gente recebe Fernando Molica, ao vivo, do Rio de Janeiro. Molica, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos. Vamos volta, lá. Enfim, né, Elisa? Fernando Molica. E vamos lá agora para este assunto que nós estamos conversando por aqui. Já ouvi a opinião de Boris, Molica? E agora quero ouvir a sua também, porque a gente está falando de uma discrepância naquilo que é destinado, não é? Para diferentes locais que dizem respeito às decisões do poder público. E aí, quando a gente observa a Anvisa, a gente vê um valor que é muitíssimo diferente, né? Um órgão central de combate à pandemia do novo coronavírus, que recebeu em 2021, está ali na tela aparecendo mais uma vez, 663 milhões de reais. Olha só a diferença quanto ao fundo eleitoral previsto para este ano, 4,9 bi. Enquanto a Anvisa, 663 milhões, 7 vezes mais. Como você avalia esse cenário, Fernando Molica? Bem, vamos lá. Em primeiro lugar, o dinheiro destinado para as campanhas eleitorais é excessivo, né? É muito dinheiro. Praticamente 5 bilhões de reais esse ano é muito dinheiro. Né? Então, isso é um ponto em comum. Agora, é muito difícil comparar com a Anvisa, com isso, com aquilo. Por exemplo, aqueles caças que a Aeronáutica comprou, começou a comprar lá no governo Lula, os Gripen, né? 36 aviões supersônicos da FAB, vão custar 24 bilhões de reais. 24 bilhões de reais por 36 aviões. O Brasil não está em guerra. O Brasil, felizmente, graças a Deus, não tem nenhuma perspectiva de estar em guerra. Vale a pena usar esse dinheiro? Né? Não sei. Aí como é que a gente discute isso? Como é que a sociedade discute isso? Então dá para a gente discutir uma opção de coisa. Falando ainda em Forças Armadas, há pouco tempo saiu aquela história do Exército comprar picanha, comprar bebidas alcoólicas, um dinheirão. Houve até uma informação do Tribunal de Contas da União que 535 mil de dinheiro que seria usado no combate à pandemia foi usado para a compra de picanha, itens de luxo pelo Ministério da Defesa. Isso também é vergonhoso, isso também é absurdo. A gente tem uma tradição no Brasil de o alto funcionalismo público, ou pessoas que ocupam cargos na administração, cargos provisórios na administração pública, eles se acharem no direito que a sociedade tem que financiar os seus luxos. Isso não vem de agora, não, vem de muito tempo. Na época da ditadura, ainda início dos anos 70, o jornal Estado de São Paulo publicou uma série de reportagens que ficou clássica sobre as mordomias, principalmente em Brasília. E naquela época era mais difícil cobrir, você não tinha justiça independente, durante muito tempo a imprensa ficou sob censura. Essa reportagem foi publicada ali cheia de cuidados. Então isso tem uma tradição na vida brasileira. A história de magistrados, juízes, integrantes do Ministério Público terem direito a 2 meses de férias. De um modo geral, eles vendem o segundo mês. Isso dá uma grana, né? Dá uma grana pesada para o contribuinte. A história do auxílio moradia, né? Até mesmo juízes que atuaram na Lava Jato, Sérgio Moro, Marcelo Bretas, usavam o auxílio moradia. Marcelo Bretas era casado, ou é casado, com uma juíza também, os dois recebiam. Como assim? E o Sérgio Moro tinha um apartamento próprio em Curitiba, então, mas recebia esse auxílio. Para não dizer que eu estou falando só de Moro, teve aquele episódio de um filho do então presidente Lula que levou os amiguinhos fazer tibum na piscina do Palácio do Alvorada, e esse tibum a ida foi num avião da FAB. Então isso aí independe de partidos, alguns partidos exageram mais do que outros, mas tem uma cultura brasileira nisso. Então é complicado. Aí quando se fala a questão da campanha eleitoral, que eu defendi ontem, volto a defender esse financiamento público, é um financiamento à democracia. Porque quando a gente pega, nas eleições de 2014, a Odebrecht doou 400 milhões de reais para a campanha política. A JBS doou 300 milhões de reais. Cara, quem faz esse tamanho dessa doação, e a Lava Jato mostrou isso, com todos os seus problemas a Lava Jato mostrou isso, que é esse troco, que é de volta, que é depois que o poder público devolva com dinheiro público muito mais do que ela investiu.
Então, de um modo geral, o financiamento público sai mais barato para o contribuinte. É a solução ideal? Não. Mas é uma solução possível. É uma solução que a gente não está nesse... É claro que tem os desvios, partidos políticos, isso que o Boris falou, é isso mesmo, lei do inquilinato, boa sacada essa, vou usar também, dando crédito. Existem muitas legendas de aluguel, a maioria talvez. Agora, é o custo da democracia. A democracia é imperfeita. Então, o financiamento público permite a partidos, por mais que ele fique concentrado, por mais que ele seja desviado, permite a partidos incipientes, partidos que representam parcelas mais pobres da população, conseguir ao menos participar do jogo. É ideal? Não é ideal. O ideal seria um autofinanciamento dos próprios partidos. Mas, enfim, é o custo da democracia. A democracia tem muitos custos. Um deles é esse. Então, pode e deve ser aperfeiçoado? Sim. A fiscalização do Tribunal da Justiça Eleitoral deve aumentar? Deve, tem que aumentar. Desvios têm que ser punidos. E nós, jornalistas, a opinião pública de um modo geral, tem que pressionar. Pressionar, por exemplo, agora, para que esse valor seja diminuído. Não dá. Tem que ser um valor igualitário, dividido proporcionalmente para todos os partidos. Mas você pode dividir 5, pode dividir 2 também, que foi um valor referência aí da última eleição, que seria mais razoável. Elisa. Molica, eu vou aproveitar esse tempo que eu ainda tenho contigo, porque a gente equilibra aqui, a gente é bem democrático, o mesmo tempo para Molica, o mesmo tempo para Boris. Eu vou aproveitar que nos resta ainda mais um pouco, Molica, e acrescentar aqui as questões da educação, porque é um baita trabalho jornalístico e a gente quer trazer mais um levantamento para vocês que nos acompanham. Olha só quando a gente compara com a área da educação. A cifra destinada a financiar campanhas eleitorais é cerca de 3 vezes mais do que o valor que é pago pelo governo de janeiro a dezembro de 2021 em repasses, por exemplo, para financiar o programa Dinheiro Direto na Escola, destinado à manutenção e aquisição de materiais por escolas de todo o país. Por exemplo, olha lá, 4,9 bi, quando a gente compara com 1,65. Fernando Molica. Primeiro, em relação à educação, essa comparação... Bom, é um absurdo, né? Nem tenho muito aqui o que te perguntar, porque realmente é um absurdo imaginar isso. Mas qual seria a alternativa, né, Molica, para melhorar esse valor do fundão eleitoral? E o que pode ser feito daqui para frente? Pois é, aí a gente está falando do fundão, vamos falar das emendas parlamentares, né? No orçamento que foi aprovado aí, o somatório de emenda secreta com emenda parlamentar chega aí a 36 bilhões de reais. Isso é muito dinheiro na mão de parlamentares, como definir, praticamente eles definem as obras que são feitas, eventualmente definem quem vai fazer tais obras, né? Havia uma investigação no TCU levantando a suspeita de que em alguns casos, ou boa parte dos casos, os deputados ficavam com 15% de comissão por essas obras. Então, assim, vamos discutir como um todo. É claro, o governo cortou recurso agora, o presidente vetou recurso, cortou recursos para a educação, quase 800 milhões. Então, assim, são discussões da democracia, são discussões necessárias, são discussões que a sociedade tem que ter e tem que pensar muito na hora do voto proporcional, o voto para deputado, também o voto para o Senado, que é majoritário, mas é legislativo. De um modo geral, o eleitor pensa muito no voto para presidente, no voto para governador e não pensa muito no voto para deputado, para senador. Esse voto é importantíssimo. Aí o eleitor muitas vezes não sabe nem qual é o partido, não tem que saber qual é o partido. E é uma garantia que aquele partido vai se comportar direitinho? Não tem garantia nenhuma. Daí a necessidade de pressão e vigilância o tempo inteiro. Mas é preciso prestar mais atenção nisso. Ver quem é que está votando nisso, quem é que está votando naquilo, que deputado está entregando mais dinheiro para a educação, que deputado está entregando mais dinheiro para si. Isso é fundamental. A gente tem eleição esse ano. Nós, eleitores, temos uma responsabilidade nisso também.